Um tempo atrás, enquanto a gente conversava sobre assuntos banais, a minha cheirosa me apresentou a poesia acústica. Ela confessou que estava viciada na poesia 6, aquela que termina com a parte do xamã. Ela falava do projeto até em um certo tom de desdém, era uma espécie de guilty pleasure. Eu já tinha ouvido falar dessa série da Pineapple, e pra mim era só meio que uma coisa que os adolescentes estavam curtindo, sabe? Meio boba e tal. Aquilo não era hip hop de verdade. Então, como todo jovem pseudo-cult que tem dificuldade de consumir referências que não orbitam o próprio umbigo, eu torci o nariz. Heloísa, é sério que você tá ouvindo isso aí? Eu tratei aquela situação toda com um tom de brincadeira e escolhi não dar atenção pro guilty pleasure da minha namorada. Mas o que aconteceu foi que aquela melodia simples e marcante ficou martelando na minha cabeça. Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador se abaixa o preço da passagem, que pra casa da cheirosa é mó viagem. Na moral, sacanagem. Então esse vídeo aqui não faz parte da série Acaso Objetivo. Aqui eu vou falar sobre algumas reflexões que me vieram depois de ouvir muitas e muitas vezes todos os Poesia. Porque agora eu sou fã. Então, a continuação do episódio sobre o Egito vai sair logo logo, e você, se quiser, pode desconsiderar esse vídeo aqui, assim como eu desconsiderei poesia acústica quando a Heloísa me mostrou pela primeira vez. Ou você pode embarcar nessa aventura junto comigo. Lembrando que se você gosta do conteúdo aqui do canal, você pode deixar o like no vídeo, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso vai me incentivar a continuar produzindo. E aqui é importante eu dizer que esse vídeo foi produzido em parceria com o blog Entre os Dedos, do meu amigo Matheus Jardim. Lá você vai encontrar um conteúdo complementar a esse aqui. O cara escreve muito bem e vale a pena visitar a página dele e se deliciar com todos os textos que estão por lá. Especialmente o mais recente, que vai estar linkado no comentário fixado. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Bom, poesia acústica me parece ser um assunto meio controverso até na cena do hip hop. Meio que nem mesmo os caras que já eram fãs de outros projetos da Pineapple, tipo Poetas no Topo, e dos MCs que participam do Poesia, compraram tão bem a ideia do rap acústico. Se tornando mais adocicado e popular, ele aparentemente, e apenas aparentemente, estaria perdendo a sua dimensão política e identitária. E foi isso que rendeu ao Poesia Acústica 4 um tom mais crítico e o irônico título de Todo Mundo Odeia Acústico. No sentido mercadológico, algumas críticas podem ser feitas ao modelo de negócios da Pineapple, mas esse não é o foco aqui. Então vamos finalmente fazer algumas leituras poéticas da poesia acústica. Para começo de conversa, a poesia acústica é uma obra audiovisual, então aqui importa tudo, desde a letra das músicas até a escolha das cores dos cenários, os arranjos, a mixagem do áudio, enfim. Eu não vou dar conta de tudo, então já fica a minha dica de, quando você acabar de assistir aqui, ir lá e conferir o trampo, beleza? O primeiro Poesia, Descompasso do Compasso, surfou na onda do sucesso do vídeo de Deixe-me Ir, do Acústico 1 kg, e estabeleceu alguns componentes da fórmula que se consolidaria nos trabalhos posteriores. Ela estabeleceu, por exemplo, uma divisão bem delineada de partes próprias de cada MC, com uma voz feminina costurando a música e acrescentando uma veia mais melódica à canção. Essa poesia nos trouxe, por exemplo, o flow incrível do Choice, que ainda brilharia muito no Poesia 3. Além disso, essa música nos brindou com imagens poéticas extremamente interessantes, como a parte em que a Juliet canta. Nessa conversa ímpar, à procura de um par, eu que não domino a esgrima de suas palavras afiadas, que insistem em desvendar todos os pontos que me fazem fraquejar. Eu gosto especialmente dessa analogia entre uma conversa ou um discurso e a esgrima. É interessante pensar que toda discussão pode ser, em alguma medida, um conflito, mas aqui essa contenda acontece não como um ataque agressivo, físico e desregrado. O interlocutor da Juliet trabalha as palavras como um esgrimista brande uma espada. Ele é calmo, estratégico, preciso. Ele domina a conversa, a ponto de que ela não consiga nem se entender da forma que ela gostaria. Ele chega mesmo a confundir a imagem que ela tem de si, mas, ainda assim, ela opta por embarcar em uma certa viagem proposta por essa pessoa. Quem também trabalha a palavra como um esgrimista manuseia uma espada é o Dela Cruz no Poesia 2. Leão foi feito rei, brilhava como ninguém, ela sabe tudo que eu não sei. Você viu o que ele fez aqui?
Não surpreendentemente, a mina do De La Cruz se chama Gabriela. E aí, para falar do relacionamento com ela, ele cria a imagem poética de um gavião, que antigamente rasgava os céus em completa liberdade. Ele era independente e grandioso, mas solitário, até o momento em que ele se apaixonou, e a partir daí ele foi fiel, feito um gavião. Não à toa também, gaviões são animais monogâmicos. Quando encontram um parceiro ou parceira, esses bichos permanecem junto com ele ou ela até o fim da vida, dividindo o trabalho de cuidar dos filhos. Então, por 7 mares esse gavião voou, e ele amou mais de 7 vezes e gastou mais de 7 vidas, igual um gato. E finalmente, aos 21, encontrou uma parceira. O amor desse casal deu ou dará frutos. E sabendo que o rap faz parte de um movimento no Brasil que emerge da periferia, e ele é uma voz para as pessoas que estão à margem de qualquer prioridade do nosso sistema econômico, quem canta a poesia acústica representa, bem ou mal, os jovens da favela que vislumbram, ainda que sem muita esperança, uma vida melhor no futuro para os seus filhos. E é baseada nessa esperança que a Maria profetiza: viverá e verá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará sem parar. Mas o que talvez seja a parte mais interessante desse poesia é o trecho em que cantam o Kaiowá e a Maria. A Maria fala: quando um abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali, é como se a vida acabasse. Aqui ela estabelece uma ligação direta com a ideia de alma gêmea proposta pelo De La Cruz. A vida acaba com um abraço apertado, mas não de uma forma negativa. Não se trata literalmente da morte. A imagem da vida que acaba surge porque, basicamente, quando você encontra um certo alguém, como diria o Lulu Santos, você sente que zerou a vida. A ideia aqui é de que, uma vez que você encontra sua alma gêmea, não haverá realmente nada mais importante do que aquilo. É como se você cumprisse o papel para o qual você foi colocado no mundo, o seu propósito. E olha só, a Maria não diz que a vida acaba de fato, mas apenas que é como se a vida acabasse. Ela não assume a responsabilidade de afirmar categoricamente que somos feitos para encontrar uma alma gêmea. Mas ela diz apenas que é dessa forma que você se sente quando finalmente você encontra um abraço que se encaixa com o seu. Então o Kaiowá fala sobre a sua alma gêmea, a pessoa cujo abraço se encaixou ao dele. Então, ele remete à necessidade do calor do corpo da parceira. Ele fala sobre se perder em um labirinto que figura nos lábios da pessoa amada. A ideia dos lábios enquanto labirintos não é estranha à música brasileira. Foi assim que o Humberto Gessinger se referiu aos lábios da Ana em Refrão de Bolero, e o Nando Reis, ao compor um dos maiores sucessos do Skank, tece a imagem de que os lábios de duas pessoas que se amam são 2 rios inteiros sem direção. O sem direção aqui também aponta para a ideia de se perder no contato com o outro. Existe, no entanto, alguma insegurança da parte da mulher a qual Kaiowá dedica a canção. A gente poderia passar horas aqui discutindo sobre um mercado que empurra goela abaixo padrões de beleza irreais, fazendo com que especialmente as mulheres desenvolvam determinadas inseguranças com relação ao próprio corpo, o que as impede de explorar a própria sensualidade e sexualidade de uma maneira mais livre. Mas, em vez disso, vamos nos concentrar no que o Kaiowá fala. Se o seu espelho refletisse o que eu vejo, imperfeições que só aumentam o meu desejo, delícia em cada detalhe, estria e celulite, o toque dos nossos corpos bomba mais que qualquer hit. Esse trecho é seguido apenas de mais um refrão e essa música acaba, mas o discurso do Kaiowá não fica por aí. Em Nós, o spin-off da Poesia Acústica 2, ele continua falando desse mesmo amor. Ele fala: estrias são linhas da poesia do corpo, meu mundo sem ela é morto. Em seguida ele retoma a ideia de ter filhos com a pessoa amada e depois ele narra uma situação cotidiana de um amor que se concretizou de uma forma doce e agradável. Mas uma insegurança sentida pela parceira insiste em latejar, interferindo no relacionamento dos dois, justamente por causa de um certo padrão de beleza irreal no qual talvez a mulher não se encaixe. E a verdade é que muitas mulheres ainda sentem vergonha do próprio corpo e acabam se privando de momentos de muito prazer por causa de uma pressão exercida pela sociedade. Eu acho que todos nós, homens, em algum momento inclusive já acabamos contribuindo, mesmo que sem querer, para uma manutenção desse status quo ou para a degradação da autoimagem de alguma mulher.
E sobre a mulher que na hora do sexo se sente retraída e insegura em exibir o próprio corpo e por isso apaga a luz para não ser vista pelo parceiro, o eu lírico do Kaiowá diz o seguinte: o que é melhor para mim eu tenho certeza. O conselho deles não me serve, nem padrão de beleza. Liberta do que mantém presa, então só por hoje deixa a luz acesa. Então só por hoje deixa a luz acesa. Poesia Acústica 2 fala sobre paixão e atração sexual e o amor romântico de diversas formas. Mas o que está em todas essas facetas da paixão é a ideia de estar ligado a outra pessoa por uma força quase sobrenatural. Quando o abraço finalmente se encaixa, a proximidade é quase impositiva. Daí também o duplo sentido do título, sobre nós. Ele pode falar sobre uma ligação e uma necessidade tão intensa da outra pessoa que deixa de ser um laço e passa a ser um nó. E embora a ideia de nó possa parecer um tanto negativa, aqui ela representa esse vínculo quase indestrutível entre duas pessoas que se amam. Bom, lembrando que não foi a intenção aqui esgotar qualquer possibilidade de leitura de qualquer obra de arte. Essa é só a minha interpretação e ela não é nenhuma análise, é só uma leitura poética, beleza? Bom, lembrando que esse conteúdo foi feito então em parceria com o Matheus, vai lá dar uma olhada no blog dele, o link tá no comentário fixado. E esse foi um vídeo bem gostoso de produzir, eu gosto de fazer esse tipo de leitura, então se você gostou também, deixa o comentário aqui para eu saber que você gostou, dá o like, porque daí de repente isso aqui vira uma série. Poesia Acústica, por mais que possa não parecer, é uma obra que rende bastante coisa pra gente conversar. Por exemplo, só com Poesia Acústica 3, a gente pode falar desde a questão da morte de jovens negros em favelas, até a questão do amor líquido pro Bauman. Então, tem conteúdo, tem coisa, enfim. Eu gosto de conversar sobre isso e se você também gosta, deixa eu saber. Beleza? Falou, obrigado!